Oi, gente! Tudo bom? Olha, eu quero fazer esse vídeo há um tempo já. Inclusive eu queria ter lançado na semana do Oscar, mas não deu. E aí agora deu mais tempo pra gente fazer. A gente até tá usando um cenáriozinho novo, tentando uma coisinha diferente. E eu tô muito feliz. E a gente vai falar sobre mulheres no audiovisual. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos começar falando sobre um teste chamado Bechdel Test. E o que é esse teste? Conta pra mim, Jéssica. Em 1985, Alison Bechdel fez uma tirinha fazendo uma piada com duas amigas que vão pro cinema e uma vira pra outra e fala: vamos assistir um filme? Aí a garota fala: cara, sei lá, vai ser um pouco difícil. Eu só assisto filmes que sigam 3 regras básicas. Duas personagens femininas com nome, elas têm que ter uma cena conversa entre si e essa conversa não é sobre homem. E por incrível que pareça, filmes que nós amamos, que são incríveis, que a gente gosta muito, não passam nessas 3 perguntas básicas. Isso é muito bizarro, né? Reforçando que, tipo assim, esse teste é ótimo pra fazer refletir e começar uma discussão sobre isso, mas também tem filmes que passam nesse teste e não necessariamente são personagens que são empoderadas ou, tipo, é um filme feminista, nada assim. Mas é uma coisa básica, uma coisa que todo filme deveria ter. A vida é assim. A gente conversa o dia inteiro sobre 1000 coisas e não é tudo sobre macho, entendeu? A gente tem vida. É importante a gente ver como é que a mulher é retratada na maioria das produções que a gente vê por aí. E aí, falando sobre isso também, puxando pra um assunto assim bem atual que tá acontecendo, porque esse ano, Time's Up, um monte de gente sendo exposta de abuso sexual e expondo muito. Acho que desde 2005, com o discurso da Patricia Arquette em Boyhood, falando sobre a diferença de salários entre mulheres e homens em Hollywood. Isso tá começando a vir à tona. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. Mas é muito legal ver também como tem uma galera lá de trás que já tá lutando e tá fazendo a diferença hoje em dia. Por exemplo, você deve ter ouvido falar de uma série que bombou esse ano e ganhou todos os prêmios, que foi Big Little Lies, com a Reese Witherspoon. Eu tenho dificuldade com nomes, me deixa. Cada um tem o seu defeito. E a história dela é muito legal, cara. Como ela vem mudando o cenário de Hollywood. Quando ela tinha ganhado esse Oscar dela por Johnny & June, ela disse assim que chegou na mesa dela um roteiro que eles queriam muito que ela fizesse, e que ela olhou e ela falou: cara, sério? Mais um personagem feminino que não tem poder? Aquele personagem que fica olhando e fica: me ajude? E agora o que a gente faz? Ela tava cansada de receber roteiros assim, tipo, ela tinha acabado de ganhar um Oscar, sabe? Pô, cadê os roteiros que iam fazer a diferença, que ela ia poder mostrar e tal? E só chegava uma coisa assim, e a galera falava: nossa, tá super disputado esse papel entre você e Stanislavski. E ela, tipo, dane-se, eu vou fazer o meu então. E aí, pensando nisso, ela abriu a produtora dela, a Pacific Standard. Gostou do jeito que eu disse? Standard. Nem sei se é assim que fala. Ela abriu a Pacific. E a ideia era ser uma produtora pequena. Ela e a sócia dela, a ir atrás de livros que fossem escritos por mulheres e que os personagens principais fossem mulheres e que fossem mulheres fortes, pra ela poder ajudar a tirar do papel e ajudar escritoras a crescer. Começou como uma coisa, né, uma ideia, uma produtora e tal, mas nisso veio Wild, Gone Girl, que é a Garota Exemplar, Livre e Big Little Lies, que também é a produtora dela que faz. Que, é só personagem foda, incrível, mulheres fortes. Essa produtora é uma que tá mais crescendo agora em Hollywood e é totalmente focado nisso, no universo. Olha que legal, né? Olha aí, fazendo a diferença. Ela tava cansada e ao invés de ela ficar reclamando, ela resolveu sair do lugar. E ela tá bombando muito agora em Hollywood. Ela tá ajudando também a mudar isso. Pra você ver mesmo como as coisas estão mudando. É claro que tudo demorou para acontecer, mas assim, é muito importante também mostrar os passos que estão acontecendo, que estão mudando. Bom, o Hollywood confirmou agora que Mulher Maravilha 2 vai ser o primeiro filme que vai seguir, assim, estritamente essas novas regras contra assédio sexual. Eles mudaram muita coisa sobre isso, deixaram a coisa bem mais firme e as punições vão ser muito mais severas. As pessoas estão muito mais seguras agora, né? Entre aspas, as pessoas estão, né, pronunciando mais sobre isso. E esse vai ser o primeiro filme rodado agora, oficialmente, Hollywood, seguindo essas novas regras. O que é muito importante também, porque a gente viu o quanto de gente que sofreu calada durante anos, desde seja por trás das câmeras ou na a galera de produção, de direção, atrizes. E é muito legal ver que
que a galera tá tipo, cara, já deu. Muitas pessoas falam muito sobre o Bechdel Test, porque assim, ele não necessariamente quer dizer, é aquilo que eu te falei, do empoderamento, do lugar feminino. Filmes como, sei lá, Gravidade ou Vingadores, que tem, sei lá, Viúva Negra, que é uma personagem forte, que tem sua história e tem seu próprio arco, não passam nas 3 regras. Aí, pensando nisso, por causa de um filme chamado Círculo de Fogo, é um filme do Guilherme Del Toro, e que inclusive ganhou o Oscar esse ano. Pensando nesse filme, foi criado o McMurray Test. Por quê? Porque tem uma personagem nesse filme que é uma oriental, que é muito forte, ela tem sua própria história, ela tem seu próprio arco. É muito importante também porque essa coisa do oriental visto também na cultura, nos filmes ocidentais, normalmente quando tem uma japa, ela é tipo bonitona, gostosa, é a crush do cara, tem esse estilo meio mangá, talvez, uma coisa assim super estereotipada. E não, nesse filme ela tem seu próprio arco, ela tem seus desejos, ela é forte, ela é guerreira. E esse teste também tem que seguir 3 regras. Que seria, ao menos uma personagem feminina, ela tem que ter o seu próprio arco narrativo. Isso quer dizer, ela tem que ter sua própria história dentro do filme. E 3, que essa história não sirva só pra dar suporte ao personagem principal. Porque também tem isso, às vezes desenvolve uma história, mas é só pra explicar e complementar o personagem principal. Não pode. Seguindo essas 3 regras, outros filmes também que tem mulheres incríveis, passam no teste. Por exemplo, Os Vingadores, que seria a Viúva Negra, que ela tem essa história, ela tá vendo, inclusive, de fazer o filme dela. Não é uma questão de substituir, não é que esse teste substitui o outro, eles não brigam. Eles são bons para iniciar discussões, para iniciar conversa sobre isso. É interessante que precisa de um teste pra gente colocar a cabeça pra pensar, pra começar a ver como é visto esses personagens femininos. Qual é a importância deles dentro da narrativa. Por exemplo, aí, quando tem uma obra incrível, por exemplo, Big Little Lies ganhou todos os prêmios, cara, arrasou, entendeu? E, tipo, não é difícil. Quantos anos você fica, assim, só colocando a mulher no lugar? E mesmo, é isso que eu tô falando, mesmo em comédia romântica, assim, sabe? As 3 personagens principais são femininas, tá correndo atrás de homem. Pô, as mulheres são protagonistas das próprias vidas. A gente se baseia no que a gente vê muito em televisão, a gente consome muita TV, Netflix, série e tudo mais. E tá na hora da gente começar também a se sentir mais representada. E é muito legal falar sobre isso. Como eu falei, esses testes, eles não são garantias de filmes empoderados. Não são garantia de filmes feministas, mas há uma questão muito legal. É muito legal falar sobre isso. Você viu? Você viu que loucura? Para pra pensar assim, filmes que você gosta muito, filmes clássicos. Quantos filmes passam nisso? Sei lá, filmes que você viu recentemente, quantos filmes passam nisso? Não é bizarro pensar que a gente tem que parar pra analisar uma coisa tão básica, uma coisa tão simples? E não é muito legal ver, ter uma galera que tá movimentando isso e tá fazendo a diferença e tá mostrando que não é bem assim? É muito legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Ai, eu fiz super diferente, né? Eu fui deixando assim aberto os links, a gente foi conversando. Eu não sei nem se eu esqueci alguma coisa, mas é uma coisa que eu adoro conversar. Sempre chego pros amigos, acabo discutindo isso. Depois que eu fiquei sabendo desse teste, há uns anos atrás, eu sempre tento prestar atenção nisso quando você vê um filme. Pensa nisso da próxima vez. Pensa quando você estiver vendo um filme, qual é a importância desses personagens femininos. E é muito legal. Ah, por exemplo, séries que estão em alta, tipo aquele La Casa de Papel, passaria nos 2 testes, porque a Tóquio e a Nairobi, elas têm a conversa no quarto, que não é sobre homem, é sobre vida, elas têm cenas sobre elas, as duas têm arcos independentes, mas é que também são séries que elas também são protagonistas, não tem vários protagonistas e tal. Mas é legal também pensar que tem esses, né, ver as coisas agora com outros olhos, vai ser muito divertido. E até semana que vem.